Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saindo do Automático. E eu tô aqui hoje com um psicólogo, o doutor Antônio, né, Antônio? O Marcel, que já veio aqui antes, né, doutor Marcel Lima. E a doutora Mariana, que vocês também já conhecem, já viram um podcast com ela. Mas eu juntei todo mundo aqui pra gente falar de um tema que na prática clínica é importante pra caramba, né, e pra todo mundo é importante, que vai ser sobre obesidade. Obesidade é um tema um pouco complexo porque entra em discussões e algumas polêmicas, né? E aí a gente já começa com vou jogar uma pergunta para eles aqui, né, que poderia ser polêmica, mas enfim. Existe obesidade saudável, galera? Não tem como. Discorra sobre mais ou menos isso daí. Por que não? Pois é, assim, hoje está muito na moda, né, de aceite o seu corpo de como ele e várias outras coisas, mas a gente tem que entender que a obesidade hoje, né, é a maior doença crônica no mundo, né? A gente tem aí dados de pelo menos 1/3 da população mundial está acima do peso. Aqui no Brasil a gente tem pelo menos 60% da população acima do peso. Desde 60%, talvez metade esteja num patamar ali de obesidade, né, dependendo do parâmetro que a gente utiliza. E a obesidade não é só uma questão estética, não é simplesmente você se aceitar como você é porque o seu corpo é daquele jeito. A obesidade ela traz consequências fisiológicas, metabólicas, né, de outras doenças crônicas associadas. E hoje em dia talvez seja o maior causador de doenças crônicas, né? Quando a gente pensa em doenças cardiovasculares, né, doenças cerebrais, doenças metabólicas, né, doenças psicológicas e psiquiátricas, todas elas relacionadas ao excesso de peso e ao que o excesso de peso faz dentro do nosso organismo. E como falar que é saudável se é uma doença crônica, progressiva, se não tratada, onde, passando para números assim, para ficar simples do pessoal entender, 1 em cada 4 brasileiros tem esse diagnóstico. Não tem como a gente negligenciar uma doença tão prevalente e importante na nossa sociedade, onde as comorbidades vão levar a uma expectativa de vida reduzida. Cara, isso que você falou, eu vou até puxar para o Antônio também. O interessante é isso aqui. Pô, o barulho levanta a bunda ainda, mano. Eu sei, mas pareceu que a cadeira tá tinha tido flatulências aqui. Ó, você deu uma levantadinha lateral, porra. Aqui, ó. Ah, foi bom, cara. Foi bom. Pode deixar em preto e branco, vai ficar legal. Corta o áudio. Porque... Mostra a risadinha não, da gente, se bem que né? o áudio ia ser maneiro. Porque o negócio é o seguinte, não fedeu, então tá tudo certo. A cadeira tá solta. Mas beleza. A Mari você falou um negócio que é legal. Basta ver o que isso vai acontecer. O que vai acontecer se a gente deixar isso evoluir naturalmente. A gente na medicina fala muito de evolução natural da doença. Né? Pô, eu esqueci de falar, né? Antônio psicólogo, Marcel cardiologista e a Maria endócrino. Então, se a gente deixa, por exemplo, né, Antônio, uma depressão, uma ansiedade correr solta, a gente vai ter as consequências graves disso. Inclusive, na parte neurológica, a gente tem maior risco de desenvolvimento de demência. Se a gente deixa hipertensão sem tratar, né, se a gente deixa um hipotiroidismo sem tratar, a gente tem as evoluções naturais da doença. E beleza. Então, o pessoal que fala que a obesidade não é doença, que a obesidade é uma coisa normal, aquilo que o Marcel falou, aceite seu corpo e tal, mas deixa evoluir, né? Olha as consequências graves que isso traz. E aí a gente pode... E aí eu vou perguntar para o Antônio isso aí, né? Mesmo a gente sabendo disso, né? Sabendo que a obesidade é algo ruim, por que às vezes é tão difícil, né, a gente colocar em prática uma luta contra isso? E a gente está vendo isso, aí eu vou questionar você, se o reflexo de alguns movimentos do aceite seu corpo... Lógico que a gente não está falando que você tem que... meu Deus, entre neurose no seu corpo, não é isso. Mas... não olhar aquilo como algo a ser vencido e aceitar só, como que isso pode trazer uma nova neurose ou um grande problema para essa pessoa, né? Sim. O próprio comando ele já pode ser ambíguo e causador de neurose. Porque se você olhar, ao mesmo tempo que a gente está cercado por comandos que dizem que nós temos que ter um corpo
ideal, de uma certa forma, você tem comida para todo lado. Você tem programas falando de comida o tempo inteiro. Então isso é muito ambíguo, é um comando que eu tenho que ter um corpo de uma determinada forma, mas ao mesmo tempo também eu tenho que sair do happy hour, eu tenho que ver aqueles programas de gastronomia. O brasileiro parece que usa a comida como linguagem do amor, né? Né? A gente tem esse hábito de a mãe que chega e fala assim, uma avó ou a tia, alguma pessoa da família fala assim, come, você fala, não, estou satisfeito. Vai fazer desfeita? Se você me ama, você se gostou, assim? tem que repetir, né? Exatamente, não está bom. Então a gente tem uma convivência um pouco ambígua mesmo, um pouco não, ambígua com a comida, com a alimentação. Então, eu acho que várias dessas relações já são neurotizantes mesmo. Porque como que eu vou dizer não para minha tia, que falou que eu estou fazendo desfeita? Então você fica numa paralisia, sabe? Você não consegue falar, pô, eu não quero, não me enche o meu saco, porque eu já estou satisfeito. E aí vai ser, né, aquela coisa, aquela ofensa, né, aquela coisa horrorosa, porque você está dando um limite que a pessoa não tem. Ela não tem um bom senso. Né, de falar, não, tá bom, você comeu, tá satisfeito, então tá. Não, mas só mais um cadinho, só mais... Eu tô lembrando uma cena, não sei se é do Monty Python, que é uma cena, não sei se é o Sentido da Vida, que é uma cena final, onde o cara ele tá num restaurante super fancy, assim, né, chicão e tal, e comendo bastante, com aquele pau. E é sempre um pouquinho a mais, é sempre... Explode, ele mesmo explode. Ele mesmo explode. E é sempre um pouquinho, é sempre mais... Então, o comportamento alimentar, ele tem um aspecto também social. Né? A parte individual, o que eu vejo são compensações, mecanismos de estabilidade interna por causa de uma ansiedade, né? É um tipo de discurso muito voltado para... vamos dizer, aceitar um dia, recompensar um dia, sei lá, estressante. Então eu mereço tal coisa. Eu fiz tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Então, e é meio, semi-consciente. É um comportamento meio compulsivo, assim, há uma compulsão também. Enfim, não quero amontoar um monte de conceitos assim. Não, mas faz sentido o que você falou, porque no fundo é isso, né? É um monte de conceito meio junto. Porque você tá triste, você tá triste, você come uma coisa gostosa para você relaxar. Né? Você tá alegre, você come uma coisa gostosa para comemorar. Né? Quando você não tá sentindo nada, você tem que comer porque você tem que comer mesmo. A nossa relação com a comida ela pode realmente ficar muito deturpada e muitas coisas trazendo consequências negativas e consequências positivas. Né? Então, por exemplo, se uma pessoa neurótica com dieta, ela tá, sei lá, na festa da avó dela, né? Ou numa festa de família, ela vai levar aquela marmitinha escondidinha e tal, não sei o quê. Em alguns momentos, realmente, vai ter que ter um bom senso, a gente vai ter que ter alguma coisa até para agradar, mas essa ambiguidade que você falou realmente interessante, cara, porque vai gerar uma briga, né? Uma luta interna muito grande. Essa ambivalência, né? Essa dualidade, ela impacta no tratamento. E na busca de ajuda. O paciente com obesidade, ele demora 6 anos para ir a uma consulta médica. 6 anos. Para definir que tem necessidade de tratamento. Eu aposto que é vergonha. Em muitos aspectos, assim, vou lá e estou nessa condição, né? Eu vejo, às vezes, essa indisposição, né? A relação consigo mesma, a percepção de si, ela é bem prejudicada. A pessoa ela já pode ter um quadro meio depressivo mesmo, né? Ela já pode ter algo ali mais fragilizado de fato, e aí às vezes parece que o corpo está fora desse padrão, esconde ainda mais uma causa anterior, vamos dizer assim, né? De um quadro que pode ter, sei lá, a pessoa ela ficou ferida. Eu estava vendo muito isso, esses vídeos na internet, no YouTube, no Instagram, e teve um rapaz que ele era muito bonito e forte e tal. Acontece alguma coisa na vida do cara que ele
engorda muito. E agora ele está no processo de perder peso. E ele parece assim, algo... Eu não entendi ali, ele não chega a explicar exatamente o que aconteceu, mas ele sofre um impacto, né? Algo acontece na vida dele que ele começa a adoecer. Então, esse padrão vai repetindo nas pessoas que eu vi. Algo acontece, ela entristece, ou ela deprime, ou ela... assim, são muitos casos e muitas variedades de situações. Por exemplo, a menina engorda porque ela era muito bonita e muito cobiçada. Então, ela começa a receber aquela cobiça de uma forma que ela não sabia como conduzir. A forma dela repelir a cobiça foi engordando, por exemplo. Entende? O que a gente tem que entender também, assim, a obesidade é uma doença muito complexa, né? Então, também não dá para a gente colocar na conta, né, de só algumas, né, alterações psicológicas ou alterações comportamentais levando à obesidade. O que a gente precisa entender é porque a questão talvez seja um pouco mais ampla, porque eu acho que vale a pena as pessoas entenderem, é que assim, o nosso corpo, ele é preparado e ele é muito bom em fazer isso, de armazenar energia. Essa é a coisa mais importante para o nosso organismo. Então, ele sabe fazer isso muito bem. Se a gente olha aí para o ser humano 100 anos, 200 anos atrás, a gente não tinha a oferta de comida que a gente tem hoje. Então, guardar energia e armazenar isso em forma de gordura era uma vantagem competitiva. Quem conseguia fazer isso sobrevivia mais. Né? Então, você imagina, vamos voltar mais tempo, né? Na época aí do descobrimento do Brasil. O cara vai entrar num barco que vai ficar, sei lá, 1 ano no mar e tem que chegar do outro lado com força ainda para, né, sei lá, enfrentar os perigos, os nativos, os bichos, né? Desbravar a floresta, sei lá, fazer um monte de coisa. Sentir fome parece que era comum, né? Era coisa comum. Né? A gente não tinha acesso, assim, ninguém fazia 4, 5 refeições no dia. A não ser se você fosse lá da nobreza, você tinha um pouco mais de acesso à comida. Tem uma questão interessante, na década de 40 ou de 50 lá nos Estados Unidos, e começou aquele American Way, né, o jeito americano de vida, do estilo, de que é o país da oportunidade e tal. E a campanha presidencial era que todo mundo conseguiria comprar um frango por semana. Isso era um sonho, assim, comprar um... Cara, frango hoje em dia você compra todo dia, assim. Quem não consegue comprar um frango, né? A gente tem um acesso à comida, principalmente depois da Revolução Industrial, que aumentou muito. Então, aquelas pessoas que sobreviveram mais, né, e que transmitiram os seus genes para as gerações futuras, foram as que armazenavam melhor a comida, que armazenavam melhor a energia. E aí você pega essas pessoas, essa carga genética toda, e bota numa sociedade onde você tem comida o tempo todo. Onde você tem um acesso fácil. Você liga num aplicativo, você aperta um botão, a comida chega na sua casa. Então, essas pessoas vão sofrer, porque não era para ser assim, né? Não era para ter essa facilidade toda. E aí entra, claro, influencia e é um peso muito importante as questões comportamentais, mas tem uma questão genética também. Sim. Tem uma questão que é algo intrínseco do organismo humano, que é saber muito bem armazenar comida, muito bem armazenar energia. E a gente armazena isso em forma de gordura. E legal, assim, o nome do podcast Saindo do Automático, e eu tento buscar sempre temas que a gente ignora, negligencia, e são temas muito corriqueiros, né? A gente falou de sono no podcast, a gente fala de ansiedade, a gente fala de um monte de temas simples, né? Até do Rei Leão, a gente estava falando sobre simbólica, né? Sobre a simbólica de você analisar um filme, não ver esse filme no automático. Aquilo é um símbolo para isso, para você aprender a ver as coisas. A comida é muito negligenciada. E uma das coisas que a gente mais negligencia, que eu percebo isso até no consultório, são as consequências disso tudo. Então, eu estou obeso porque é genético, como o Marcel comentou. Não, é minha ansiedade, é a minha depressão. Não, é o hipotiroidismo, né? Não foi assim que acho que o Ronaldo falou uma vez, né? Sim. Não, eu estou gordo por causa do meu hipotiroidismo, né? Põe a culpa no hipotiroidismo. Lógico que faz isso, né? A gente tem a característica genética, a endócrina, né? Psicológica, enfim, são várias coisas que afetam. Só que esse automatismo, a pessoa, ela não olha mais para a própria vida, não sabe quais as consequências daquilo e ignora.
é isso, pronto, acabou, sentou. E as consequências são dramáticas. Vamos falar um pouco dessas consequências aqui, né, na vida das pessoas. Desde consequências psicológicas, que você começou a citar já de uma pessoa muito magra que acabou engordando por uma, né, sei lá, um problema, um sistema de defesa. E as pessoas que ignoram isso, né? Ignoram essa questão que o Marcel comentou, a consequência cardiovascular, vamos supor, né? Você tem um quadro objetivo. Eu tenho uma genética ruim. Será que eu não preciso estudar um pouco mais e entender melhor o que eu como, porque isso pode gerar uma repercussão muito maior na minha vida? Eu acho que a gente não pode deixar a genética definir quem nós somos. Exatamente. Acho que é o pilar inicial, né? E, a partir daí, buscar formas de cuidar da nossa saúde, qualidade de vida, quais são os seus objetivos. E nós temos ferramentas para auxiliar esses pacientes. Falar e tratar obesidade, a gente tem que pensar no diagnóstico em si. Qual é a ferramenta que nós vamos utilizar para o diagnóstico? É só o IMC? Como que a gente vai analisar a composição corporal? Qual é o perfil desse paciente? Qual é o padrão alimentar desse paciente? Esse paciente ele já apresenta alguma complicação da obesidade? Tem diabetes, dislipidemia, doença do colesterol? Então, pega isso daí, assim, se a gente pudesse começar ranqueando aqui, quais seriam as principais consequências? Eu sei que são muitas, né? E a gente pode passear em algumas. Quais seriam as principais, assim, na prática de cada um ali? Então, assim, a obesidade, né, a primeira coisa, né, talvez a primeira coisa que ela vai modificar dentro do nosso organismo é como o metabolismo da glicose ele funciona, né? Então, assim, o primeiro ponto, a primeira alteração, né, e o que vai gerar provavelmente as consequências futuras é uma alteração, né, uma dificuldade de você conseguir manejar a glicose, por dois motivos. Um, porque tem um excesso de glicose, né? Aquilo lá, eu engordei por causa do hipotireoidismo, eu ganhei peso por causa do antidepressivo que eu... Isso tudo pode influenciar, mas você só ganha peso quando você come mais. Você precisa comer mais, tem que ter matéria-prima para que o organismo armazene isso em forma de energia. Então, o primeiro ponto é você estar colocando um excesso de glicose dentro do seu organismo. E o segundo ponto é que, com o passar do tempo e conforme você vai aumentando ali o percentual de gordura, esse tecido gorduroso, ele é um tecido que não é uma gordura normal. É uma gordura que secreta substâncias que são inflamatórias para o organismo. Essa inflamação começa a fazer várias consequências. Uma delas é fazer com que sua insulina não funcione. A insulina é o hormônio principal no controle da glicose. Então, se sua insulina não está funcionando direito, sua glicose começa a subir, né? Então, você tem um aumento de insulina, porque seu corpo tenta, de alguma forma, ajudar e auxiliar nesse controle da glicose, mas uma hora isso não é suficiente, sua glicose começa a subir, e aí entra ali um pré-diabetes ou um diabetes efetivo, né? A causa mais comum de diabetes tipo 2 é a obesidade, é o excesso de gordura, é o excesso de peso, né? Com base na resistência à ação da insulina. Com base na resistência à insulina, né? A segunda consequência, né, tanto dessa resistência à insulina, dessa glicose aumentada e dessa inflamação crônica no nosso organismo, é começar a trazer outras doenças crônicas que têm a mesma base. As doenças cardiovasculares, por exemplo, o infarto, a hipertensão, né, a insuficiência cardíaca, o AVC, tudo isso são alterações vasculares, né? Então, a artéria ela começa a ficar doente, e aí com a artéria doente vai acumulando placa, uma hora essa placa pode romper, causando um infarto, causando um AVC, ou ela vai cronicamente aumentando, endurecendo ali a artéria, e o paciente fica com a pressão alta. O que faz essa doença da artéria é exatamente o excesso de glicose, o aumento da insulina e essa inflamação crônica, tá? Associado, claro, a questões genéticas. A predisposição genética, ela simplesmente vai ser ou um facilitador para que a doença apareça, ou não. Você tem uma genética muito boa, você vai ter uma certa resistência, mas o seu comportamento, seus hábitos, né, como está o seu corpo, ele pode superar, inclusive, sua genética. Eu tenho uma genética muito boa, ninguém na minha família infarta, nunca teve nenhum problema. Mas, cara, se você fizer as coisas todas erradas, você pode ser o primeiro. A epigenética, ela funciona pro bem e pro mal, né? Exatamente. É pro bem e pro mal, né? Você pode do mesmo jeito que eu posso ter uma história péssima de todo mundo infarta na minha família, mas eu faço as coisas direitinho e eu freio essa tendência genética.
Então, o que a Mari falou, genética não define nada. Ela simplesmente vai te colocar numa circunstância. Olha, você tem que tomar mais cuidado com isso ou com aquilo. Mas tem como superar isso, né? A não ser, assim, coisas muito específicas. Tipo Huntington, sei lá, um negócio que não tem como. Você nasceu com aquele gene, vai ter, né? Mas na maioria das vezes, principalmente nessas doenças crônicas, o que você faz diferença. Muita diferença. Agora, puxando sardinha para esse momento de vida que eu estou, entrando no 8º mês de gestação, falar de epigenética tem tudo a ver com obesidade e diabetes. Se eu tenho uma preocupação com doenças crônicas dos meus filhos, o que eu posso fazer para protegê-los? Prática regular de atividade física, uma boa alimentação, engravidar no peso ideal e não ter um ganho excessivo. Aí já caiu por terra que nós temos que nos alimentar por 2. Então, esse autocuidado que a gente tem, isso tem que ser passado por gerações para impedir a progressão de doenças crônicas de uma forma tão intensa. Você acabou de tirar o direito das grávidas de comer muito, né? É isso que você fez, né? Uhum. Isso aquele papo, não, posso comer livre aqui, né? Não, só mais uma coisa. Pedacinho de tijolo. Tijolinho com leite condensado, que é uma delícia, né? Mas aqui, tem um ponto que o Marcel falou que eu achei legal, quando ele falou assim do acúmulo da gordura e que a gordura, ela secreta algumas coisas, enfim. A gente tem uma falsa ideia que a gordura é uma questão meio estética, né? Ah, vai ficar com um pneuzinho ali, uma barriguinha ali, como se ela não tivesse nenhum outro papel no nosso corpo, né? Mas isso não é a regra. Tanto é, e aí eu quero que você explique isso pra mim, Mari. Tem aquela questão do falso magro, né? Uhum. Algumas pessoas que, se você olha assim esteticamente, parecem que elas são magras, mas ela tem gorduras específicas localizadas em algumas partes, né? E não tem músculo, né? O peso dela é quase feito de gordura. E essa gordura está ali agindo como um malefício para ela, né? A gente tem até doença que chama lipodistrofia, que o paciente pode acumular gordura de uma forma inflamatória, que é em volta dos órgãos, né? Uma gordura visceral. E o paciente ter gordura no fígado, aumentar o risco de infarto, AVC. Isso é uma coisa que acontece no paciente que é falso magro. Você tem o IMC adequado, mas metabolicamente você tem essas doenças juntas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, o paciente está com IMC acima de 30, tem o diagnóstico de obesidade, a gente vai medir também a circunferência abdominal e a gente tem parâmetros para avaliar o risco de evoluir com doenças crônicas, por conta de síndrome metabólica e pela medida do abdômen desse paciente. Então, garantir uma circunferência abdominal aumentada, porque é chique você beber e ter o abdômen diferenciado na vida adulta, isso daí não é sinônimo de saúde. Né? Barriga de chope, né? Barriga de isso aqui. Tem dados assim, né? De quando que esse estado começou a se intensificar, porque eu fico pensando, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos atrás, se as pessoas elas tinham tanta gordura. Não tinha, cara. 1960, marcado, assim. Exatamente. E aí, assim, tem umas teorias conspiratórias, né? Na questão que a galera vai adorar. Na questão da retirada da gordura, né? Um incentivo maior por cereais ou por um carboidrato, né? Quando a gente olha, tem até um episódio do Simpson que é muito engraçado, né? Que eles resolvem o problema da obesidade no mundo, né? Que eles invertem a pirâmide alimentar. Se a gente olha a pirâmide alimentar... Já vi, se a gente olha a pirâmide alimentar hoje, né? A base da pirâmide alimentar, pelo menos assim, na maioria dos guidelines, é o carboidrato, né? 60% da alimentação é carboidrato. Cara, isso é um problema, né? Isso é um problema. O nosso corpo ele não está preparado para manejar isso tudo de carboidrato, né? E em relação à questão da falsa magra, né? Quando a gente fala assim que 1/3 da população mundial tá acima do peso, isso é utilizando IMC. IMC é uma medida, né, que pega ali o peso e a altura. Se a gente fosse analisar, número maior, né? Se a gente fosse analisar a composição corporal para saber percentual de gordura e percentual de massa magra, cara, o número seria infinitamente maior. Qual que é o limite, então, entre a questão estética e a questão da saúde? Então, porque essas coisas elas se misturam e às vezes há uma conveniência e até um certo pacto, vamos dizer, em perceber
a falta de estética como um problema, ou a falta do padrão estético como um problema de saúde. Estou pensando aqui no caso, por exemplo, de um livro que eu estava vendo, chama Máquina de Vergonha, e tem um episódio falando sobre obesidade e como que alguns desses programas, eles constrangem. E aí como é que começa, né? Você tem a publicidade, você tinha ali pessoas que na Inglaterra que frequentavam bingo, então as mulheres geralmente eram mulheres de meia idade, de uma classe inferior, né? Um pessoal mais pobre. E aí, na hora que faziam bingo, elas falavam, gritavam bingo, balançavam um braço. E aí tinha aquela gordurinha aqui, né? Aquela pelanquinha aqui. Que é morcego. Tinha um nome lá que ela dá. E aí, o que a publicidade faz? Ela ataca justamente nesse ponto frágil desse tchauzinho, então desse eu aqui. A publicidade vem, entra com muita força constrangendo. Né? Falou, a gente vai te excluir, para que, se você quiser entrar, você vai ter que pagar tantos $1.000 para fazer a cirurgia plástica, etc. Então, você tem uma mistura quase indiscernível, às vezes, entre aquilo que é proposto como saúde, ao mesmo tempo que é dito como estético. Sabe? E aí, porque vocês são médicos, eu estou tentando realmente botar um pouquinho de lenha na fogueira para separar um pouco isso. Que é para sair um pouco daquela ambivalência que a gente estava, daquela ambiguidade. Como é que eu vou fugir disso? Porque é bonito, é beleza? Vai pro dado objetivo, cara. Eu iria pro dado objetivo e eu acredito que isso vai ser sempre um problema. Que a gente vai ter pessoas que vão aproveitar disso. Né? Então, você pega a mídia. Você deu um dado objetivo. Qual que é o dado objetivo? Cara, o excesso de gordura faz mal. O que a gente está mostrando aqui, vocês estão falando dos dados. Então, beleza, isso é ruim. E aí vai ter gente que vai se aproveitar disso. Cara, se excesso de gordura faz mal, vamos aproveitar e botar uma outra coisa aqui junto, já que isso está acontecendo, eu empurro umas outras coisas juntas ali. Esse é um problema de marketing, de mídia. O marketing ele vai fazer isso, a mídia vai fazer isso. O cara vai aproveitar para vender alguma coisa e ganhar mais dinheiro. Isso aí a gente sempre vê isso acontecendo. Você pode pegar, por exemplo, quando a gente fala de consumo de carne vermelha. Começa um monte de estudo a falar mal de consumo de carne vermelha. Não, comer carne vermelha é ruim, comer carne vermelha é ruim. Quando tem vários estudos que mostram, por exemplo, que os vegetarianos têm maior índice de depressão. E outras complicações pela falta do consumo de carne vermelha. Aí você pega uma mídia, dependendo que quer vender mais, ele vai jogar um estudo. A outra mídia quer vender outra, mas você tem que ir para o objetivo, né? E a questão estética, ela é um pouco complicada. Assim. É claro que ela pode ser o start ali até da pessoa procurar ajuda. Eu acredito que a grande maioria das pessoas procuram ajuda na obesidade não pela questão de saúde, mas pela questão estética. É uma impressão minha, não tenho dados sobre isso, mas é uma impressão. Eu acho que o estético ele incomoda mais. Tirando aquele cara que infarta, tem um AVC, Exatamente. que ele quer mudar a vida inteira. Mas o estético ele incomoda mais e incomoda primeiro. O problema do estético é que assim, é moda, né? Porque depende do padrão da época. Foi uma época, a gente já teve na história da humanidade, que uma época estar acima do peso era chique, era importante e era bonito. A gente vê quadros aí renascentistas que você olha as pessoas todas acima do peso. O artista ele está definindo a beleza daquela época como as pessoas acima do peso. Hoje em dia é diferente. A gente está numa época, né, a moda agora é a pessoa ser magra, né? Vamos dizer assim, a beleza, né, o padrão, a atraência, ela está na pessoa magra, né? Definida, né? Um padrão ali instagramável, né? Então, assim, é isso que as pessoas buscam. Então, acaba que, por um lado, tem uma questão positiva, né? Porque ajuda as pessoas a sentir um certo incômodo com excesso de peso e procurar ajuda, né? E aí a gente entra mostrando e fala, tá bom, tem essa questão estética, a gente vai até te ajudar, mas ela não é o mais importante. O importante é isso aqui, ó. Olha como é que está seu organismo. Então, sua glicose está alterada, você está correndo risco de um monte de coisa, entendeu? Então, a gente vai ter que trabalhar com a estética, não tem como não trabalhar, porque isso é uma demanda das pessoas e às vezes é o objetivo primário daquela pessoa que está te procurando. Ela não está nem ligando para a saúde, ela quer melhorar a estética. Tem sua relevância, né? Tem sua relevância porque realmente... Porque a estética também é um dado objetivo.
E pode trazer doença. E pode trazer doença. Exatamente. Pô, quantos pacientes, sei lá, vou puxando esse assunto, não é disso que a gente está falando, mas quantos pacientes, às vezes, quando faz uma cirurgia plástica, por alguma coisa que o corpo dela ali tá ruim, ela não melhora pra caramba, né? Então, às vezes, não é certo nem errado se ela fizer pela estética. Não, não é essa a questão. Não, eu sei, mas é só para deixar isso claro para algumas pessoas. Algumas pessoas também pensam que... tem muita gente, cara, que demora a procurar ajuda porque ela fica meio preocupada se é um motivo fútil ou não, né? Eu acho que o único cuidado que tem que ter, assim, porque é aquilo, as pessoas vão pesando para os dois lados, né? Tem gente que fala que estética não é importante, só tem que cuidar da saúde. E tem outro lado, inclusive, de profissionais que focam só na estética. Quando você foca só na estética, você corre um sério risco de piorar a saúde da pessoa. E psicologicamente também. Porque assim, pacote, né? Quando o resultado estético é o mais importante, você quer atingir aquilo por qualquer meio. Inclusive e com uma rapidez, né? Rapidez, tudo. Inclusive com meios que vão piorar a saúde da pessoa. A gente vê um monte de gente aí, entendeu? Um top de remédio, né? Usa uma combinação de fórmulas que você olha e você fala, meu Deus do céu. Né? As pessoas, é quase um assassinato a médio prazo, né? Colocando hormônio tiroidiano, diurético, benzodiazepínico, anfetaminas. Então, assim, você faz uma mistureba, porque o importante para aquela pessoa é o resultado. E um pouquinho daquela humilhação assim, olha, assim você não vai conseguir ser como eu, que sou muito gostosa ou gostoso. Então toma aí, para você ser como eu. Esse é o engate, eu trouxe desse engate psicológico que é um problemaço. Nesse ponto, a gente volta à pergunta que você falou, né? Esse negócio de aceitar o corpo e não sei o quê. Eu acho que a discussão é uma tentativa realmente de equilibrar o problema. Isso. Entende? Assim, pode ser que, por um lado, a forma de responder ao problema também vai cair em outros problemas. Não resolve exatamente, gera uma discussão que é importante, né? Mas pode ficar um pouco ali no meio do caminho, né? Porque tem que se aceitar. Bom, como é que a gente pode entender isso? Fala, olha, porque o processo culposo, né? A angústia, a culpa, a vergonha, toda uma paralisia interior, né? Que uma pessoa que está, sei lá, obesa vive. Se você tenta aconselhá-la, né? Tô pegando isso como um conselho de boa vontade. Fala, olha, se aceita do jeito que você é. Vamos começar, você não tem dignidade humana. Vamos olhar, né? Ter um olhar compassivo, empático. Você é um ser humano, você tem uma dignidade. Vamos lá, porque de fato nós precisamos de olhos com boa vontade. Sim. Entende? Um para os outros. Se você tem uma pessoa que está te olhando, olha, eu te aceito assim. Vamos lá. Não é exatamente assim, só a pessoa está obesa. Assim, você entenda os seus problemas, entenda as suas dificuldades, veja o que você está passando por isso. Eu estou aqui, tal. Então, seja como você é, eu estou fazendo aqui estou tentando fazer uma leitura de boa vontade. Esse é o verdadeiro, seja como sabe, você assim, é. Aí agora vamos junto. Isso. Porque você não está bem, eu estou vendo que você não está bem, né? A tua alma não está boa, o teu corpo não está bom. Vamos aí. Vamos vale caminhar. A pena a gente reforçar que obesidade não é problema de força de vontade. Claro, com certeza. Pô, de forma boa, isso aí. Boa. Exatamente isso. Nós, como médicos, termos empatia por aquela pessoa que nos procura e pede ajuda. Se a pessoa demora 6 anos para chegar no nosso consultório e a gente não for empático, ele não vai procurar mais ninguém. É isso aí. Mari, é isso que eu até interrompeu o Antônio, porque isso aí você me deu um gancho bom aqui. A empatia verdadeira é essa, né? Você olha para aquela pessoa do jeito que ela tá, seu olhar atravessa aquela fase dela e encontra ela na melhor fase, onde ela pode estar, onde ela deve estar. Com uma forma instagramável. Não com uma forma instagramável. Mas ela realmente sendo ela, assim, ela conseguir falar, eu tô aqui, eu comando a minha vida, eu posso presente. abandonar esses modelos e procurar seguir alguma coisa mais pessoal, porque eu não vou morrer. E esse é o perigo. E aí que é interessante, porque, beleza, parece que estamos num momento onde as pessoas estão cuidando mais de saúde, né? A gente está numa moda fitness, a gente está num negócio mais ou menos. Mais ou menos, bem mais ou menos. Porque as consequências estão muito graves disso. Porque entra num pseudo estamos levando a sério a saúde e as pessoas entram nos modelinhos meio taxados de que você estava comentando, Marcelo, de múltiplas formas, múltiplos soros e...
onde a pessoa, na verdade, ela não está olhando para o outro ser humano de verdade. Não há um tratamento real. É isso que você falou. Eu não pego e vou assim, cara, beleza, por que você está obeso? Vamos ver a causa. Vamos ver quais são as consequências verdadeiras na sua vida. E vamos seguir um tratamento junto aqui, eu estou do seu lado. Uma equipe, isso que vocês fizeram, eu acho tão interessante, né? Essa coisa de se juntar e fazer um tratamento para a obesidade em equipe ali, né? Emagrecimento. Exato, assim, você tem que olhar o ser humano como uma forma muito complexa João, que ele assim, é. E né? não tem outro jeito de tratar a obesidade, né? E de fazer esse processo de emagrecimento, se não for dessa forma, né? Não tem como você simplesmente ir numa consulta ali de 15 minutos, 20 minutos, sei lá, 3, 4 vezes no ano e achar que isso vai funcionar. Não vai funcionar. Não é simplesmente você ir numa nutricionista, pegar uma dieta e começar a fazer e que vai funcionar. Não vai funcionar. Né? A chance de você não conseguir, de você falhar, ou de você emagrecer e retornar ao peso que estava, ou piorar a sua composição corporal é muito grande. Então tem um estudo muito interessante, o estudo está fazendo quase 20 anos, foi publicado no New England em 2005. Como é que foi esse estudo? Eles pegaram ali um grupo de pacientes que estavam acima do peso, né, com obesidade, mais ou menos 200 e poucos pacientes, dividiram esses pacientes em 4 grupos. Num primeiro grupo, eles simplesmente faziam uma consulta médica e davam remédio para emagrecer. No caso lá era sibutramina. Ao longo do ano, né, eles acompanharam por 1 ano, tiveram 8 consultas médicas, o médico não falava sobre mudança de estilo de vida, ele simplesmente orientava como é que tinha que usar o remédio e segue a vida. Outro grupo, eles pegaram, não deram remédio e colocaram num programa de acompanhamento para mudança de estilo de vida. Então, eram encontros semanais com psicólogo, com nutricionista, com educador físico. Depois, ao longo do ano, encontros quinzenais. E isso foi ao longo do ano inteiro. O terceiro grupo, eles deram remédio e deram uma orientação por escrito para os pacientes de mudança de estilo de vida, orientações de dieta, um caderninho para ele anotar o que ele come. No quarto grupo, eles fizeram tudo. Eles deram remédio e fizeram esse acompanhamento com o psicólogo, com o nutricionista, com encontros semanais. A diferença entre o grupo que só tomava remédio e o grupo que tomava remédio e fazia todas as orientações e acompanhamentos é o dobro de perda de peso. O dobro. E sustenta mais. O dobro. Né? O grupo que foi pior foi aquele grupo que só tomou remédio. Foi o que perdeu menos peso. Né? O grupo que só fez mudança de estilo de vida, mas tinha um acompanhamento ali semanal ou quinzenal, perdeu mais peso do que quem tomou remédio para emagrecer. E é isso que a gente vê na prática. A gente vê um monte de gente tomando remédio para emagrecer, às vezes por conta própria, porque foi no médico e foi prescrito, sem o acompanhamento. Não vai ter resultado, não vai funcionar. Né? Porque emagrecimento é algo complexo. Não adianta simplesmente eu atacar num ponto que é o remédio. O remédio é importante? O remédio é importante, mas a gente precisa de fazer as outras mudanças. Né? A intenção do medicamento, né, e o grande objetivo do medicamento é fazer o paciente aderir melhor às mudanças de estilo de vida. Porque o que fez ele ganhar peso foi o que ele estava fazendo. Né? O que ele estava comendo, como ele estava comendo, a falta de atividade, todo esse cenário que precisa ser modificado foi o que fez ele ganhar peso. Então, para a gente fazer ele perder peso, eu tenho que modificar o cenário inteiro. E o remédio ele serve para isso, para que o paciente consiga aderir a essas mudanças, que é o que vai ficar para o resto da vida. Né? Não tem isso, eu vou fazer dieta por 3 meses, vou tomar remédio por 3 meses, vou emagrecer e acabou. Não. A mudança ela tem que ser contínua. E na prática a gente vê o pessoal como qualquer coisa. Eu quero uma coisa imediata, né? Que resolva o meu problema e que eu tenha o menor esforço. Uma das consequências que a gente vê desse desespero do emagrecimento, primeiro, é cair em charlatanismo, né? Efeitos colaterais graves que eu já vi acontecer, mutilações e frustração, né? E frustração. E olha a bariátrica. Vai emagrecer, mas vai ganhar um peso de novo todo, depois às vezes pior. Cara, você vê isso na bariátrica. Nada contra a cirurgia bariátrica, pelo amor de Deus. Pô. Tem suas indicações, pelo amor de Deus. Tem indicações, tem trabalho que mostra, etc e tal. Mas tem alguma coisa errada quando todo mundo está fazendo negócio ali. E as pessoas tem reganho de peso ali, né? Que é super comum, né? A gente ter isso, né? O reganho. O reganho você pode ter de qualquer jeito, né? É aquilo que eu falei no começo. O nosso corpo, ele é especialista em armazenar energia.
Ele é especialista. Isso é o que ele faz de melhor, né? E perder peso, né, emagrecer, é algo antinatural. A gente vai estar lutando contra a natureza o tempo todo. O nosso corpo, ele vai estar o tempo todo tentando reganhar aquele peso perdido, porque ele foi feito para isso. Então, não existe fazer um tratamento de 3 meses, não existe fazer uma dieta de 1 mês, para vou secar aqui rapidinho e vou ficar... Não vai, porque assim, você vai reganhar o peso todo. Tem estudos mostrando, né, porque quando a gente começa a emagrecer, existem processos ali fisiológicos que a gente chama de contrarregulatórios, né, que vão ser modificar dentro do nosso organismo para fazer com que a gente aumente a fome, diminua o gasto energético. Isso tudo vai acontecer, isso é fisiológico, faz parte do processo que o seu corpo está tentando te proteger de morrer, né? Porque ele pensa assim, estou perdendo peso, se eu continuar perdendo eu vou morrer. Então ele tenta lutar contra. Esses processos contrarregulatórios, eles ficam ativos por mais de 1 ano, quando você perde peso. Então, se nesse ano, ou nesses próximos 2 anos, nesses próximos 3 anos, você sair daquele esquema de alimentação correta, atividade física e eventualmente utilização de remédio, você vai ganhar o peso todo de novo. Não tem como. É uma doença crônica como hipertensão. Eu não trato paciente de pressão alta por 2, 3 meses. Trato o resto da vida. Hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo a gente não trata por 2, 3 meses, pro resto da vida. Obesidade, né, o excesso de peso, vai ser tratado talvez por muitos anos, não por resto da vida, mas por muitos anos. E aí você tem aquela paciente que consegue emagrecer, mas ela emagrece com um percentual de gordura elevada. E você tem uma taxa de reganho muito maior, porque metabolicamente ela está pior. Então, a nossa busca é o quê? Fazer uma manutenção da massa magra ou estimular que esse paciente aumente a massa magra, principalmente no período de manutenção do peso perdido, para que você mantenha uma taxa metabólica basal um pouquinho mais elevada. Porque cada vez que você faz uma estratégia nutricional, uma dieta, alguma intervenção para perda de peso, você reduz a taxa metabólica, porque você vai fazer o organismo se adaptar a gastar menos energia. E aí você tem o retorno da fome. O hipotálamo ele vai sempre tentar voltar no set point original, no peso máximo que a gente teve. Então, isso daí tem que ser conversado diversas vezes em consulta, porque não é em 1 mês que a gente muda a vida. Isso é a longo prazo. E se você quer qualidade de vida, não é por 2 meses, é para a vida inteira. Emagrecer não é difícil. O difícil é você se manter naquele peso que você conseguiu. Entendeu? Você perde lá 5, 10, 15 quilos, não é difícil. Assim, com uma ajuda certa, com uma certa orientação, uma boa dieta, né, a prática de atividade física, todo mundo vai conseguir. Agora, manter esse peso, aí é difícil. Aí realmente é complicado, precisa estar perto, precisa ter o acompanhamento, precisa ter as orientações corretas, porque senão vai reganhar tudo. E como a Mari falou, assim, a pior coisa possível é perder músculo. O músculo é o que vai, vamos dizer assim, é o coordenador ali do nosso metabolismo, né? Quem vai gastar energia. Se a gente perde músculo, a gente perde o maior gastador de energia. Então vai começar a sobrar energia. Sobrou energia, vai ganhar peso. É matemática. A questão é física. É física, né? É termodinâmica. E se eu pensar que a lipossubstituição, né, desse tipo, a gente vai trocando a gordura pelo músculo, a perda de músculo, a gente perde um monte de hormônio, a gente perde irisina, a gente tem uma alteração do sistema nervoso central, nosso córtex pré-frontal que executa as tarefas, que ajuda a executar os bons hábitos, ele começa a atrofiar de certa forma, piora, tanto é que perda de músculo está associado à demência, né? Sim. Então, e fica muito mais difícil você criar o hábito, né? É legal eu falar isso, e aí, de novo, Antônio, tá contigo agora, porque todo esse processo mostra como que a saúde mental, ela é assim, é a prioridade nesse desenvolvimento, né? Porque você tem que construir um hábito novo, você tem que gerar essa força de vontade. Então, descobrir a causa da obesidade, trabalhar bem a causa da obesidade e ir em cima disso daí, é um baita de um trabalho, né? A ser feito, porque é a longo prazo, igual vocês estavam falando. Nada ali é curto prazo, né? É assim, as motivações, elas serão as mais variadas e às vezes as mais exóticas.
o trabalho que a gente vai fazer, né, nesse acompanhamento, o trabalho médico, nutricionista, o trabalho psicológico, é ver essas motivações, né, no meu caso, é ver essas motivações e modulando para uma motivação que consiga ter mais persistência. Porque, às vezes, a motivação inicial ela pode ser assim, pô, a menina do meu trabalho, ela está chamando mais atenção que eu. Ou então, tomei um galho aqui da minha namorada e a mulher terminou comigo, eu vou pegar peso. Então, assim, né? Você acaba sendo motivado, movido, né? Aquele desejo vai ser movido. Gatilho, né? Por situações as mais variadas. Verão, né? Eu tenho um paciente que a motivação dele foi que o filhinho dele começou a desenhar a família, e aí quando desenhava, ele desenhava uma bola grandona. Entendeu? E aí ele olhava os desenhos, cara, ele começou a ficar muito incomodado com isso. Ele antes se olhava no espelho, era homem, né? Homem geralmente não liga muito para essa parte estética. Mas, cara, o filhinho dele desenhando a família começou a incomodar ele. E aí ele procurou ajuda. Pô, parece uma bola da árvore de Natal na geladeira, né, cara? Essa é uma parada muito... O desenho do moleque mediou a imagem que ele não gostou. Falou, pô, isso aqui não tá desejável. E ele não se enxergava. Ele não se enxergava. Quer dizer, até se enxergava, mas ele não ligava. Quando o filho botou isso no papel, concretizou a coisa ali, pô, aquilo incomodou pra caramba. E isso é legal, né? O trabalho eu sempre falo lá, quando eu falo dos 3 pilares, do tratamento, quando eu falo da terapia, do psicólogo, o interessante, durante a terapia, durante a conversa, a gente vê isso nas consultas médicas, o pensamento e o sentimento, ele ganha forma ali na frente do terapeuta, né? Ele fica assim, cara, não sei lá, e o terapeuta instiga, né? Mas isso aqui, ele vai falando, aquilo vai tomando uma forma, você consegue olhar e falar, putz, é isso. É isso que você estava falando, né? Você vai analisando as motivações, né? Isso, e muitas vezes as pessoas podem ter um afeto não representado. A parada vai pegar, mas Eu acho que deve ser vereador. Vê pra gente não votar. Quem que tá passando aí, Lucas? Que a gente não vai votar não, cara. Mas... Nossa, eu treinando da alegria, cara. Não, cara. Não, aparece. Não, isso tá lá. é coisa é de vereador. Antônio, depois a gente vai cortar isso mesmo, se quiser segurar um pouquinho. Não vai dar com isso aqui, não. É carreata, cara. Não, mas já passou. É a carreta curta. Carreata de 6 carros. Grande, treinando da alegria. Um grande político. Mas, realmente, existem afetos não representados. Que pode ser... A gente pode dar assim, se ele não está representado para a pessoa, né? Ela não sabe exatamente do que se trata. Vamos dar exemplo do que pode ser. Uma angústia, um desespero, ansiedade sem saber exatamente do porquê daquela ansiedade. Ou então mesmo um desconforto com ela mesma. Enfim, seja lá o que for, aquilo vai deixá-la instável constantemente. Então, ela às vezes vai buscar na comida uma maneira de restabelecer aquilo ali. Mas, uma outra coisa, assim, né? Além da motivação, junto com a motivação, você tem que pensar em algo que module para que a pessoa ela se pergunte o seguinte. Às vezes também, né? Assim, eu quero realmente emagrecer. Porque é preciso realmente ser franco consigo mesmo. Assim, eu quero. Porque dá um certo trabalhinho. Eu entendi que você falou que não é difícil, mas exige um comprometimento. Sem dúvida. Mínimo com alguma coisa. E aí, pessoas às vezes que são motivadas, sei lá, tomou uma galhada, um chifre. O cara fica com um orgulho muito ferido. E ele vai com toda a força do mundo. Entendeu? E ele emagrece mesmo, fica fortão e tal. Beleza, quando ele chega lá, ele vai ter que se colocar uma outra pergunta. Cheguei, e agora? Assim, né? Beleza. Aí é uma outra questão. Não sou psicólogo dele, então não sei como é que ele vai resolver isso. Agora, esse desejo, né, por saúde, o cara olha lá a bola ali e fala assim, pô, realmente, cara, eu vou precisar me modificar, vou precisar empreender aqui, né, vou ter que me dedicar, vou ter que me mover. E isso vai ser exigente, vou ter que acordar cedo, eu vou ter que ir para academia, vou ter que me privar, né, vamos dizer, entre aspas, da alimentação que eu estou acostumado a comer todo dia ou todo fim de semana. Então vai exigir realmente uma espécie de mudança no modo, no estilo de vida. E tem uma coisa que eu venho pensando, se vocês quiserem falar, você fala, porque eu liguei o
Relaxa, a gente Liguei desliga, a aqui gente o desliga start, eu você, vou- fica tranquilo, cara. Eu queria comentar essa questão do difícil, né? Porque a gente tem que entender, porque é difícil assim, É exigente. depende de onde você quer chegar. É, né? isso. E aí existe realmente uma deturpação, talvez, do objetivo de alguns pacientes e da meta que alguns pacientes querem alcançar, até por conta da exposição que a gente tem hoje em redes sociais, né? Então, por exemplo, sei lá, a mulher lá acompanha um monte de blogueira fitness, né? E ela fica o tempo todo vendo aquele tipo de corpo, né? Como que aquela pessoa é e aquilo, né? Ela tenta copiar aquela pessoa e coloca isso como meta. Só que ela esquece que, assim, é o trabalho daquela pessoa, né? A blogueira fitness, ela trabalha com isso. O corpo dela é o trabalho dela. Então, da mesma forma que a gente faz diversos sacrifícios no nosso trabalho, de anos e anos de estudo, né? Horas de plantão e trabalhar até tarde, tá essa hora fazendo podcast. Então, todos esses sacrifícios que a gente faz, a blogueira fitness também faz para o corpo dela. E faz quase com um estilo militar. Então, assim, velho. exatamente. Ela tem várias abnegações, vários sacrifícios, dor. Você imagina que é legal você ficar na academia lá com o personal gritando no seu ouvido, você quase morrendo, desmaiando, empurrando o leg press, sei lá o que a pessoa... Então, assim, às vezes a pessoa que está lá, o paciente está lá no consultório, ele tem aquela meta, mas, cara, ele não está disposto a fazer esse sacrifício, não está disposto a ter esse esforço. Então, assim, a gente precisa conversar e ajustar a meta. O cara não Isso precisa aí, virar cara, um atleta, isso né? Daí é um falso, isso daí entra naquela coisa da prudência, né? Que a prudência se divide nos 4 atos, né? Reflexão, juízo, decisão e realização. E às vezes quando chega no momento ali da reflexão, né? Você vai refletir, é maneiro ser magro, ter um corpo maneiro. Faço o juízo, é bom. Decido. Assim, na decisão eu tenho que ver minha vontade. Às vezes a gente tem um falso querer. Eu queria querer ficar malhado. Porque querer ficar malhado é entrar nesse trampo todo aí. Não, o que é E admirável... a pessoa querer, Fazer queria querer... algo né? e desempenhar uma função é diferente. É diferente, é totalmente diferente. É que você tem que falar com a pessoa, olha só, você quer que o emagrecimento seja a sua profissão? Você vai viver para isso? Não, porque você tem seu trabalho, você tem seus filhos, você tem sua casa, você tem que cuidar. Então, aqui você pode chegar. Mas nós Entendeu? podemos... Que vai dar saúde, que vai ser esteticamente bom, mas não vai ser o que a blogueira fitness tem. Você não vai ficar com, às vezes, todos os gominhos do seu abdômen à mostra. Não vai. Né? E o seu tchauzinho pode Até porque, assim, balançar tem ainda. uma questão genética que favorece a blogueira fitness também, que a gente tem que levar em conta. Tem gente que consegue resistir mais ao treino, né? Ter uma resposta melhor até aos hormônios, entendeu? A dieta. Velocidade de metabolismo, um monte de coisa, Tudo né, cara? isso influencia, fora todos os sacrifícios que ela faz. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E aí a questão de ser fácil ou ser difícil depende de onde a pessoa quer chegar. Né? Exatamente, porque se ela não tiver um critério, ela vai querer emagrecer para sempre, e aí não sabe para onde vai. Aí morre, também. né? Mas aí, exatamente, ela não sabe assim, o que ela quer mesmo. Essa dificuldade de definir uma meta, né? Por que eu faço? E aí qualquer coisa, né? Por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer ficar rico? Aí o ganha cara dinheiro olha na lá loteria, ele se o fode, primo né? rico, eu quero ser igual a ele. Cara, o tanto que ele trabalhou para chegar lá. Você está disposto a ficar horas e horas trabalhando e não ver o próprio Ícaro de Carvalho lá, quanto tempo ele ficou dedicando aquilo, não fazia mais nada, entendeu? Não tinha vida social, não tinha nada, só ficava fazendo aquilo. Você vai fazer isso Você também? está disposto? Ou você só quer o resultado sem E ter é o meio do onde- caminho, né? Aonde entra o abandono do tratamento. Claro, porque se frustra, né? Sim. Por isso que o IMC não é mais a única ferramenta para diagnóstico de obesidade e para a gente avaliar o nosso tratamento, quais são as métricas com esse paciente. Hoje a gente tem noção que se o paciente perde 5% do peso máximo, a gente tem melhora da resistência insulínica, controle glicêmico, o paciente já tem uma melhora do colesterol. A partir de 10% de perda de peso ou mais, você tem remissão do diabetes, você tem uma obesidade controlada a depender do IMC inicial do paciente. Então, a gente não pode colocar que todo paciente que chega para nós com IMC de 35, com comorbidades, um IMC de 40, que ele deva chegar no IMC abaixo de 25 da normalidade, porque isso
coloca um abismo gigante. Ele não vai conseguir. E ele não vai E querer. a gente pode chegar aqui no como. Como que a gente enfrenta isso, que é isso que você está falando. Beleza, se a gente colocar uma meta gigante dessa, tipo, amigão, sua meta é essa aqui, ó, 20 e pouco. Se o cara tá no MC estratosférico lá, é muito fácil ele se perder naquilo ali, porque talvez, se a gente for pensar na questão meio neurocientífica, né, toda vez que a gente pensa se a gente vai fazer alguma coisa, né, o córtex pré-frontal, quando ele decide, vou fazer alguma coisa, meio que ele dá uma perguntada ainda lá pro giro hipocampal. Ele fala, cara, e aí, o que você tem de memória disso? É bom? Você já conseguiu fazer isso aí? Aí você faz uma imaginação, né? O hipocampo, ele chega lá, cara, vou dar uma olhadinha aqui. Cara, a gente nunca fez isso não. Ou, velho, eu fiquei sabendo que isso é difícil pra caramba. Faz não. E a gente não consegue nem fazer, porque foi um abismo gigantesco que foi apresentado pra pessoa. A criação de um novo hábito, eu acho que pode ser uma das grandes chaves para a pessoa iniciar o processo. Mas aí eu acho que eu vou ser um pouquinho mais radical. Eu acho que não é só um novo hábito. Radica é aí, todo um estilo de vida mesmo. É tudo diferente. Isso aí. Porque um hábito não vai ser o suficiente. Não. Mas ele vai ter que começar por alguma coisa. Não, vai então. Mas aí, por exemplo, isso aqui, eu queria fazer isso aqui, ó. Tô vendo. Fica assim, eu vou deixar uma bem caneta só pra estiloso. você aqui. O pessoal já me zoou do meu. Dessa vez eu não. Rapidinho, só pra falar que dessa vez eu não fiz um monte de desenho que o Silas e a Beatriz me sacanearam. Tem muita coisa escrita aqui, mas não tem desenhos lá. Porque a gente vive uma vida bem fragmentada, né? O estilo, o comportamento alimentar é fragmentado, a relação consigo mesmo é fragmentada, com o trabalho, com a família, sabe? É tudo muito fragmentado mesmo, não tem uma unidade de vida. Então, se você olha as práticas antigas, mais tradicionais, se a gente quiser falar soar assim, intelectual e tal, você vai pegar estilos de vida antigo, né? Você tinha dietética lá entre os gregos, né? Você tinha atlética, você tinha uma série de práticas corporais que também tinham as práticas intelectuais. Se você pega os próprios hindus, né, que o pessoal fala do Ayurveda e da Ayurveda, você tem uma série de práticas que são práticas que integram a vida. Desde, né, o cara senta ali para meditar e aí ele fica conhecendo os elementos dentro dele, como é que o fogo se comporta dentro dele, como é que a água se comporta na psique dele, como é que o fogo se comporta no corpo, a terra. Aí o cara vai olhar a expansão, sabe, a geração. O cara vai olhar para fora e vai ter todo um entendimento da vida mesmo, da existência humana, da física, da natureza e tal, da realidade. E aí ele vai falar assim, pô, eu tenho uma composição mais aérea. Então, quais são os elementos que me ajudam a manter um pouco a minha mente mais na terra? Se deixar eu fico avoado, então o que eu posso comer? Vou dar um exemplo aqui, né? Batata, nem sei. Batata da terra, nem sei se existe isso, mas... Confundiu banana da terra. Tá bom, batata da terra, tá valendo. Banana mas inglesa. É uma batata Ela que veio caiu, da terra, ela fica caiu e ficou tranquilo. rolando. Mandioca. Mandioca, essas coisas que estão lá enterradas, né? Pra quê? Pra falar o quê? Ó, ela tá encravada no chão. Se o cara é muito aéreo, Tipo, pessoa é muito tipo um aérea, sanguíneo que ele escolhe uma melancólica pra casar, entendeu? Então, lá, me será põe no que não chão, haveria que isso? uma espécie de prática? Deve ter mesmo já, né? Assim, provavelmente tem. Então, assim, você tem todo um estilo. Eu posso ter ido muito longe aqui, mas o que eu estou querendo dizer aqui é o estilo de vida. Se a vida é muito fragmentada, assim, a pessoa ela vai estar com um afeto ali não representado. E ela nem, muitas vezes, chega no consultório. O que está acontecendo? Não, nada. Estou ansioso, mas não está acontecendo nada. Eu falo, não, então, por que você está aqui? Zero autoconhecimento. Né? Exatamente. Zero As coisas elas não se concatenam ali. Então, a vida é fragmentada e tu vai precisar de um estilo de vida. Acho que o uso de si, né, vamos pensar assim, como é que a pessoa, então, para começar, como é que ela, para fazer uma reflexão, né, como ela está usando o seu próprio corpo, como ela usa a si mesma. Porque vamos pensar em motivações que não sejam tão Schwarzeneggers assim, né? Mas motivações assim, a pessoa quer ter um bom humor, ela quer estar mais disposta, feliz, alegre. Então, pô, coisa básica do corpo, né?
vamos dormir melhor, vamos comer umas comidinhas que não te deixam morgados, né? Aquelas comidas que pesam. Então você tem todo um trabalho de melhora de humor, sabe? Que já há um ganho absurdo. Se a pessoa ela começa, sei lá, tá tentando emagrecer, tá obesa e tal. Então, o que a pessoa deve comer? Alimentos que dão letargia, que deixam a cabeça pesada, dorme no sofá, tá mal-humorada, sabe? Tem uma experiência de vida meio de mal-estar, porque o humor dela tá ruim. Às vezes toma remédio, então, sabe? Tá paciente tudo... que não percebe que a oscilação de humor dele vem porque ele fica comendo chocolate toda hora. Faz pico de insulina, triptofano, dá uma sensação de bem-estar com serotonina, daqui a pouco tem aquela queda. E vem uma irritabilidade. E a questão de humor e essas questões psicológicas na obesidade são fatores assim, bem complexos, porque então, o fator psicológico ele pode ser um dos contribuintes para o ganho de peso. Então, um dos fatores que estão ali contribuindo, uma ansiedade, uma depressão, né, compulsões alimentares ou distúrbios psiquiátricos mesmo, né? Mas a obesidade também pode ser uma geradora de distúrbios psicológicos. Então, é uma via de mão dupla, né? Gente, e é um capítulo do livro, do Tratado de Obesidade do Mancini, quem veio primeiro, depressão ou obesidade? E não dá para saber, assim, porque às vezes é as duas coisas, né? A pessoa realmente tinha depressão e aí começou a engordar, começou a ganhar peso, e conforme ela ganhou peso, o próprio excesso de peso piorou a depressão, né? Porque a obesidade, todos esses processos, né, inflamatórios, resistência à insulina, cara, isso faz alterações no cérebro semelhantes a uma alteração de demência, né? Tem perda de neurônio, tem perda de plasticidade ali cerebral, né? A plasticidade, o João pode até falar melhor, mas assim, a plasticidade cerebral é importante para a gente aprender as coisas. Se você não tem plasticidade, se você não tem neurogênese, você não cria neurônio, você vai aprender como? Né? Você não cria sinapse, você não modifica ali a estrutura dos seus neurônios, você não cria novos neurônios, você não consegue aprender nada, né? Você não consegue adquirir nenhuma habilidade para nada, porque você não vai conseguir armazenar isso no seu cérebro. A obesidade ela muda essa arquitetura toda, né? E conforme vai passando o tempo, se a pessoa fica muito tempo nesse processo, começa a fazer lesão mesmo com perda de neurônio, né? Causando diminuição cognitiva. Uma das discussões até, né, do Alzheimer seria, né, a diabetes tipo 3. Sim. Então você discute do tamanho... Diabetes cerebral. Tamanha repercussão sistêmica que a gente tem dessa alteração glicêmica, da resistência insulínica, né, dos processos inflamatórios. Porque entra... isso que você falou, Antônio, é muito legal. Assim, eu perguntei como... A gente está falando que a Mari começou a falar ali do estilo de vida e você começou a falar quase de uma forma filosófica, o que para mim, essa é a chave, né? Toda vez que eu vou tratar um paciente no consultório, eu falo, vamos tratar ansiedade e depressão. Cara, o foco do meu tratamento é a estabilização da personalidade. Assim, vai dar treta, cara. A vida vai vir um monte de coisa. Vai vir um diabetes descontrolado, pode vir um hipotiroidismo que te engorda, você sempre foi focadão no seu corpo, e agora uma doença virou consequência. Então, se você consegue entender você como uma unidade, isso é uma grande chave. E essa falta de conhecimento que eu brinco, né, saindo do automático, eu fico falando direto, porque a gente vê isso, assim, o automatismo ele tomou conta. Então, eu não sei nem mais por que eu vou na consulta, e você comentou, eu lembrei de uma paciente minha, ela chegou para mim assim, primeira consulta e aí, cara, por que você tá aqui? Eu não sei, assim, meu marido mandou, de verdade, eu acho que eu tô de boa, assim. Ele falou que eu choro muito. Beleza. Consulta foi porque ela chora muito. Aí você vai destrinchar a consulta dela. Ela teve uma revisão recente. Chorando pra caramba, cheio de problema, dormindo mal, fazendo isso aí que não consegue iniciar uma atividade física, tá comendo mal pra caramba. Quando a gente começa a desenvolver uma conversa com a pessoa, que a gente instiga isso, cara, se conhece um pouquinho, vamos desenvolver isso. Você descobre que ela tá dormindo mal pra caramba. E a repercussão do sono ruim, aí vocês sabem disso. Pô. A quantidade de inflamação que a gente tem, a quantidade de risco de obesidade, porque dormir mal, né, vamos só abrir esse parênteses aqui, dormir mal aumenta... Eu postei essa semana, né? Aumenta em 30% a resistência à insulina. Só, assim, 2 noites de sono mal dormidas. Você vai piorar a sua resistência à insulina. Você vai diminuir a leptina, né? Que a leptina é um hormônio que vai gerar saciedade.
Então, assim, é claro que noites mal dormidas, né, um sono desregulado, ele vai ser um dos fatores que pode contribuir ali para a obesidade e principalmente vai ser um fator que vai atrapalhar o tratamento. Atrapalha, assim, diminuindo a leptina, mas aumenta também a grelina, que, hormônio da fome. que dá fome, né? Então você se caga de vez É você lembrar ali, daquela né? paciente que vai se queixar que dormiu 4 horas ou menos e vai buscar por alimentos doces o tempo todo, alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, saborosos, para tentar repor a energia que era para ser o sono bem estabelecido. Então você tem irritabilidade, dor de cabeça, sonolência diurna, por conta dessa alteração do ciclo de sono-vigília. É só a gente lembrar do plantão. Entendeu? Você tá de plantão lá, você fica acordado de madrugada, você começa a fazer comer. Você acha... Você não consegue não comer. Quantidade de clube social que eu já comi de madrugada. Nem é propaganda do clube social, não. Mas, pô, sonho de valsa. Vocês acham um sonho de valsa ali no meio do negócio ali? Pô, vai fácil. Sonho de valsa ali, cara. E não tem como a gente não falar do tratamento da obesidade sem perguntar como é a sua noite de sono. E tem que ajudar ali, né? A gente tem várias ferramentas aí para ajudar no sono, desde higiene do sono até suplementos ou às vezes medicação mesmo. Né? Assistam o podcast que a gente fala sobre o sono, as consequências do sono. Foi o último episódio que a gente fez. Assistam aí, vou deixar o link aqui, o pessoal já assiste. Quem não assistiu, vai assistir. Falei, Antônio, que você tá assim. O que eu acho que a gente vai... o que nós vamos fazer é realmente pegar as pessoas, assim, o desejo inicial delas, a motivação delas, seja quais forem as motivações, e dando para elas recursos mesmo, né? A Mari entrando com a prática dela, o Marcel, a Nutri, e conduzindo, ajudando você. Porque eu achei que você já tá tivesse falando, já estava implícito. Para que esse uso, né, esse uso de si, porque esse conceito de uso de si é muito interessante. Um cara, ele gostava de declamar poesia. Ele gostava de declamar, ele era um declamador mesmo. E aí a voz dele fica ruim. E ninguém resolveu o problema do cara. E aí ele começou a experimentar a voz dele, começou a fazer no espelho, a declamar no espelho. E ele começou a reparar que ele fazia um uso da voz equivocado. E que toda a estrutura corporal dele, muscular, a postura, comprimia a voz dele. E aí ele começou a esticar, fazer aquecimento, ele começou a modificar a tensão dele para executar melhor a voz. Então, o que a gente vai fazer é aumentar a consciência, aumentar a atenção, reduzir esse automatismo que você fala mesmo, né? Porque quando você começa a falar em uso de si, você tem que estar mais atento no seu roteiro de vida, na sua rotina. Né? Você tem um roteiro... eu quero emagrecer, mas qual que é o teu roteiro? Não tem roteiro. Aí o que esse personagem quer fazer? Ele quer fazer uma coisa que ele não tem nem direção, não tem nenhuma pauta, tem uma linha de uma fala para ele declamar. É porque eu vi no Instagram. Tipo isso. Aí é um roteiro fraco, frágil. O personagem não vai dar conta daquilo ali, né? Porque não vai ter o futuro para chegar, não vai ter uma orientação, o presente da pessoa vai ser sempre frustrado, né? Meio ali com baixa autoestima e etc. Então, aumentar o uso de si, aumentar a consciência desse uso, né? Pô, a pessoa vai... Na musculação a gente faz isso, né? Quando você começa a tentar ter uma vida mais integrada, com uma unidade, você vai ter que estar atento a você e a forma que você vive de um modo geral. E isso é muito prazeroso, na verdade. É muito prazeroso você começar a entrar em contato consigo mesmo, sabe? Se reconectar a si mesmo. A gente fala às vezes, né, tem essa questão não é o que gosta, tem que fazer o que deve. Isso é verdade em alguns aspectos. Tem aspectos que você tem que olhar para aquilo que é bom assim, de fazer, que vai te engajar rápido, que vai permitir você ter uma mobilidade, né? Então, esse uso, ele começa mesmo assim, eu tô aqui me dando conta que eu como pra caramba no plantão. Às vezes você pode nem saber que come, sabe? Você só vai repetindo aquilo. Mas aí, caramba, tá estranho. Então, aquele dia, então vou levar um negócio.
para comer, porque à noite eu vou ficar com fome por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, assim, a gente está se dedicando à beça, né? Tem todo um investimento assim mesmo de atenção, de cuidado, né? Para olhar essas situações e realmente dar mais recursos para as pessoas elas se mobilizarem. E pensar melhor. no quê? Quem é o protagonista no tratamento da obesidade? Não é vocês, não? Não, né? Não, né? É o paciente. É o paciente, né? É claro que o paciente... Então, Mas você- é isso que é o legal. Quando a gente falou do podcast, eu falei, pô, vamos fazer isso, porque eu tô vendo que vocês estão estudando isso pra caramba. Isso é interessante pra caramba, porque você tá em todo lugar. Toda consulta médica, toda conversa, toda amiga tem uma pílula, tem um suplemento certo, tem um negocinho que a fulana tomou e secou a barriga, que fez isso. Só que é raramente, cara, assim, é muito difícil a gente olhar pessoas que comecem a trazer um tratamento personalizado. Que é isso, né? Vocês estão fazendo isso, estão fazendo um tratamento personalizado. E é a única coisa que funciona. Você olhar para um ser humano e ajudar aquele ser humano. Sem uma formulazinha, né? Suplemento rapidinho que resolve tudo, né? E ensinar os pacientes, né? Então, tem um estudo interessante que ele levantou ali quais são os fatores que ajudam ao paciente manter o peso perdido, né? Quais são aqueles fatores que vão fazer com que o paciente continue, né, nessa jornada aí de emagrecimento e que não retorne ali, não tenha o reganho de peso. Cara, um dos fatores principais ali, importantes, é o automonitoramento. Aqueles pacientes que se pesavam, que faziam um diário alimentar, que tinham uma consciência maior de si, né, uma consciência maior do que ele estava fazendo, tinham um resultado melhor. Conseguia manter mais fácil o peso. Então, às vezes, são pequenas coisas, mas isso tem que estar dentro de um acompanhamento. Não tem como uma consulta a cada 3 meses, 4 meses, acompanhar o paciente dessa forma. Não dá, né? Se a gente não tivesse acompanhamento mais próximo, né, de estar ajustando essas questões, né, de estar ensinando o paciente, às vezes pequeno, tomar um café da manhã, né, se pesar de manhã, ou fazer as medidas, né, fazer a anotação ali do que está comendo. Caiu, vai cair. É normal num processo de emagrecimento você chutar o balde na dieta. Normal, vai acontecer. Não tem paciente que faz 100% da dieta o tempo todo. O problema é você chutar o balde e deixar o balde cair, né, jogado ali do lado. E nunca mais voltar, olhar para ele. O negócio é voltar. Errou, não tem problema. Errou 1 dia, 2 dias, 1 semana. Volta. O paciente com ansiedade, o paciente depressivo, a gente fala isso direto, cara. Eles melhoram pra caramba. Eu falo, cara, 1 hora pode ser que caia. E tá tudo bem. Você não acabou, não consigo nunca mais e desiste, né? Essa é a diferença que quem consegue mesmo, assim, essa constância, essa perseverança ali. Só que é aquilo que você falou, Marcelo. Pô, se o cara tá vendo a cada 6 meses o médico dele, cara, é muito difícil você fazer as coisas sozinho. E você chuta o balde 6 meses. Cara, acabou. Aí vai ter que começar do zero. Do né? zero. Os meus pacientes com enxaqueca, né? A gente vê que a nossa mente ela engana muito. Né? Então a gente tem uma percepção errada. Não, quase não comi nada, quase não fiz isso, né? Quase não tive crise, eu tive crise pra caramba. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: anota, faz um diário de dor. Vamos ver quantas vezes você está tendo crise de enxaqueca por mês. Porque às vezes uma crise intensa, mais forte, dá a sensação que você passou o mês inteiro tendo crise. Quando objetivamente o número de crises diminuíram. Por quê? Vem sensação. E sensação engana a gente, né, cara? O tempo todo. Então, esse trabalho de vocês estão com acompanhamento online também, né? Como é que é esse negócio de vocês? Vamos aproveitar para poder, né, fazer a propaganda de vocês aqui. O merchan agora. Merchan. Então, esse podcast deve ir ao ar semana que vem. A gente provavelmente já está com o nosso carrinho aberto, né? A gente está lançando um programa de acompanhamento, né, que é o que a gente acha. A gente organizou esse programa na forma que a gente entende que tem o melhor resultado, né? Então, um programa de acompanhamento multidisciplinar, médico, nutricionista, psicólogo, né? Entra no nosso Instagram ou no Instagram da Clínica Gerações. A gente vai botar o Instagram de todo mundo aqui. Que vai ter embaixo, ali o link para você fazer o acesso, olhar como é que é o programa e fazer a inscrição. Eu acho que vale muito a pena, assim, para quem está querendo emagrecer e quer ter resultado, assim, um emagrecimento saudável, de uma forma tranquila, sem inventar moda, sem fazer maluquice, sem dietas, né, espetaculares,
mas que dê resultado, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, não tem como. E isso aí vocês fazem, porque, pô, quem aqui está assistindo no Brasil todo, o pessoal não sabe que a gente é a cidade de Volta Redonda e tal, faz esse acompanhamento presencial. Mas isso vai ser online também. Esse é online. Né? Online, e online a gente também vai ter presencial, mas a clínica ainda está em construção, né? A previsão aí para final do ano, né? Novembro, provavelmente. E aí a gente vai ter também o presencial. Mas nesse momento é um acompanhamento online. E o nome do programa é Você Mais Leve. Você mais leve, boa. O programa é para você ficar mais leve mentalmente, espiritualmente, né? Corporalmente. Sim. É aquilo que a pessoa busca, né? É uma leveza para isso, porque na marra, né? na agressividade não vai, né? Pô, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. A gente vai ter que ter o 2, né? Pra falar de obesidade, a gente pode pegar várias coisas ali, né? Isso aí vai dar muito podcast ainda. Então vai ser o podcast inicial, né? Espero que vocês voltem aí mais vezes, né? Não sei se vai voltar, que todo mundo já esteve aqui. Então vamos voltar, porque eu vou chamar. Então tá decidido. Galera, obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Grande abraço, pessoal. Tchau.